Hoje eu vou reagir a um vídeo de um professor católico, que me parece muito respeitado por muitos católicos. Ele denuncia, nome por nome, vários dos cardeais progressistas. Sim, cardeais, aqueles líderes católicos que vão eleger o Papa agora aí no próximo conclave. Olha o tamanho do absurdo. Vários desses cardeais que vão eleger o Papa, como mostra esse professor católico aqui, são explicitamente a favor de casamento gay, ordenação feminina. Então eu quero debater isso. Isso aqui não é exceção. E eu quero mostrar o seguinte também, esses homens, desse nível de podridão, é que elegem o Papa infalível, enquanto muitos católicos de bolha de internet proclamam um avivamento católico, esse professor mais esclarecido diz o seguinte, abre aspas, é a maior crise da história. Vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Gente, o vídeo, na realidade, que eu vou reagir a este vídeo aqui, ó. É que eu vou colocar só um trechinho, porque geralmente dá direito autoral, né? Eu vou colocar só um trechinho aqui, em que ele fala assim, ó, olha lá. Sobre o conclave, né? Sobre esses cardeais. Não é diferenças sobre política apenas. Olha o que ele diz, ó. Os cardeais que vão eleger o próximo Papa. Olha o que ele diz. Que nós temos, na verdade, cardeais nitidamente progressistas e inimigos da doutrina da igreja. Nitidamente progressistas e inimigos da igreja. Isso é muito importante. E como eu vou desenvolver aqui, ele vai debater o seguinte, não, isso aqui é a pior crise da história, a gente nunca teve isso, desse jeito. Não é verdade. Eles se fecham lá, eles se fecham. E é engraçado, né, que vocês conhecem a história? O que é o conclave? Os cardeais se fecham, fica lá tudo escondidinho, para eleger o Papa. E aí parece, dá um ar, né, tão na Capela Sistina, meu amigo, um negócio tão lindo, aquelas roupas tão maravilhosas que eles têm. Aí, daí, de fato, o Espírito Santo está falando com eles. O engraçado é que a própria origem desse conclave, né, tem origem latina, no sentido de com as chaves, tudo fechado, tem a ver com o fato de que os papas ficaram durante 2 anos, ou os cardeais ficaram durante 2 anos sem eleger, uma indecisão absurda. Aí o povo pressionou, e o povo prendeu os cardeais lá dentro da igreja. O povo, esses cardeais infalíveis, meu amigo, que, falam pelo Espírito Santo. Nesse vídeo, o Lucas começa o vídeo citando vários cardeais progressistas, e então ele mostra o comentário de uma católica. Como assim? Que isso? É verdade que há cardeais progressistas? E ele continua dizendo que o seu objetivo com o vídeo dele é informar que uma grande quantidade de católicos, que eles não veem o estado em que a Santa Igreja Católica se encontra. É falso dizer que não há disputa, divisão entre esquerda e direita na igreja. Frase dele. Frase dele. Mas todos os católicos dizem, obrigado, Lutero, para nós, né? Vocês aí, tanta divisão. Na minha série sobre catolicismo, eu mostro o quanto que a igreja católica é extremamente dividida. Extremamente dividida. Mas, enfim, o professor ainda comenta que é interessante ver que os católicos, eles narram o conclave como se fosse um céu de baunilha. E ele fala isso. Eu estou citando isso porque é o seguinte, o vídeo tem 38 minutos, eu assisti ao vídeo todo. Eu li 2 artigos publicados lá na Gazeta do Povo por 2 católicos. Quando eles falavam do conclave e da tradição, e da beleza da Capela Sistina, e ai meu Deus do céu, a minha sensação ao ler o artigo deles sobre o conclave é que é tipo uma reunião em que o próprio Deus estava reunido apenas com anjos. E estava lá o apóstolo Paulo e todo mundo. Mas o que o próprio Lucas mostra não é isso. Um monte de papa, de cardeal progressista. Mas é basicamente isso que acontece também na Igreja Católica. É impressionante como que as pessoas, os católicos, eles tapam o sol com a peneira. Tem um baita de um problema, eles fingem que não, a igreja é santa, ela é maravilhosa. O professor Lucas vai citando padre por padre, cardeal por cardeal, e mostrando a capivara deles. Esse aqui é o primeiro. Ele cita o cardeal Antônio Tagle. Olha isso aqui, meus amigos. Deixa eu abrir aqui, peraí, opa. Deixa eu mostrar para vocês, vou ampliar. Opa, eu não consigo ampliar. Aqui. Vamos respirar, vamos lá, vou até voltar aqui. Esse aqui é um cardeal. Ele vai eleger um papa. Que música ele está cantando, gente? Me ajudem aí. Imagine!
Imagine, do John Lennon, o comunista, o ateu John Lennon. O que a música Imagine declara? Imagine se não houvesse religião. Imagine se não houvesse céu ou inferno. É uma música ateísta, um cardeal tá cantando uma música ateísta. Um cardeal, um religioso, tá dizendo, imagine se não houvesse religião. Meu Deus do céu. Gente, e esse cara vai votar? Eu já havia visto esse vídeo nas redes sociais. Eu ignorei porque eu falei, não, isso aí deve ser montagem. Eu tô falando aqui na mais profunda sinceridade com vocês. Eu falo, não chegaria a um nível de absurdo desse. Um cardeal fazendo isso, isso aí deve ser montagem. Eu até ignorei. Mas o próprio Lucas cita isso aqui e mostra esse trechinho, inclusive. Assim, durante os 38 minutos de vídeo, ele cita cardeal por cardeal. A lista é extensa. E basicamente, ele cita o cardeal e fala, esse aqui defende o casamento gay. Esse defende o homossexualismo. Meu Deus. Ele cita um cardeal Vítor Fernandes, conhecido como Tuxo. Ele escreveu um livro de caráter erótico. Fala do professor católico Lucas Lancaster. O cardeal peruano Carlos Gustavo Castillo diz que a morte de Jesus não foi sacrifício. Ou seja, é um herege. Um herege vai eleger um papa que quando fala ex-cátedra é infalível. Olha isso, gente! Mas isso aqui é exceção? Vai, a lista é imensa, não vou ficar... Vocês podem conferir lá no vídeo. Isso aqui é exceção? O Lucas ali me parece dar a entender isso. Nunca foi assim e tal. Calvino escreve criticando o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é algo diferente do conclave. O conclave visa eleger um papa. Mas o concílio visa estabelecer os dogmas da igreja. Então são coisas semelhantes na ideia de tem ali algo que vai ser decretado, um papa que vai ser o papa infalível, e o dogma são os dogmas infalíveis. Então, nesse sentido, é parecido. O Calvino escreve um tratado criticando o Concílio de Trento, em que a igreja, de maneira infalível, proclama os seus dogmas. Porque ali, o Concílio de Trento é o papa falando ex-cátedra, então é infalível. Calvino comenta assim, se retirarmos o nome de concílio, o papado inteiro confessará que todos os bispos que participaram não passaram de escória. Gente, nós sabemos de prostíbulos em Roma, especializados em atender padres. Louco, vem aqui em Aparecida. Pergunte para eles o que eles fazem. Dá uma investigada aqui. Dá uma olhada. Você vai descobrir, por exemplo, que na minha igreja tem gente que tem parente que tem filho com padre. Estou te falando. De algo concreto, para dizer, que você ouviu falar. As coisas mais escabrosas, porque eu moro em Guaratinguetá, todo lado de Aparecida. As coisas mais escabrosas. Calvino cita um bispo francês que iria votar lá, queria decidir no concílio de Trento. Ele diz assim, esse bispo rastreava um prostíbulo com o seu focinho. Meu Deus. Calvino continua. Esses caras que estavam lá de maneira infalível para estabelecer o dogma católico, e o concílio de Trento foi, acima de tudo, contra o protestantismo. Calvino diz, olha, muitos desses são tão imprudentes que ninguém os ouviria em relação a algo insignificante. Você não colocaria aqueles bispos lá, aqueles cardeais, para eleger, para votar sobre vaga de condomínio. Vaga de condomínio. Então, não é apenas agora, sempre foi assim. Sempre foi assim. Calvino continua, a proclamação de um concílio não tem mais peso do que o grito de um leiloeiro. Calvino chamava o concílio de um macaco adornado de púrpura. Como é lindo, né, o conclave, Gente, a Capela Sistina é um negócio de arrepiar de beleza. Então eles têm que evocar isso, porque já que não tem verdade, aí tem que falar da beleza da capela. Tipo os judeus da época de Jesus, lembra? Jesus não tinha nada. Só tinha verdade. E eles ficavam se vangloriando do templo. É basicamente o que a Igreja Católica faz. Pensando então aqui no conclave, uma reunião secreta em que os cardeais elegem o Papa. Os articulistas escreveram como se fosse uma reunião de anjos. Mas diferentemente do que o Lucas disse, sempre foi assim. Política, disputa de poder, negociação, compra de voto. Sempre foi assim. Cardeais orando em busca do Espírito Santo para saber quem deve ser o novo Papa? Só em Nárnia, meu amigo. Deixe-me citar um exemplo, vai. Sempre foi assim. Disputa de poder, compra de voto, mas talvez um dos papas mais terríveis para mostrar o conclave, como conclave na realidade é disputa política, foi Alexandre VI, da família Os Borgia. Ele é um dos papas que elevou o nível de podridão da Igreja Católica assim, a níveis estratosféricos.
comprou votos para chegar ao papado, o que já era comum também, né? Mas ele chegando lá, distribuiu cargos em abundância para sua família, vendeu os cargos de cardeais, com o dinheiro financiou guerra para a sua família, para que sua família aumentasse o seu poder e suas posses. Elegeu seu filho César Borgia, de apenas 16 anos, como cardeal. Sobrinhos, primos e até cunhado do filho ele colocou lá. Pastor, mas papa, filho? Sim, sim. E amantes também, com que ele teve pelo menos 8 filhos. Esse é o papa infalível, hein? O pregador Jerônimo Savonarola repreendia publicamente as orgias promovidas pelo Papa Alexandre. Mas sabe o que é interessante em tudo isso? Esses homens lá do conclave são pessoas que, se você os conhecesse, como eu disse, você não confiaria neles, nem para escolher vaga de garagem em seu condomínio, meu amigo. Mas quando eles vestem a roupa chique de cardeal, quando eles se reúnem em segredo, na linda, e é linda mesmo, esplendorosa basílica, a capela de São Pedro, e eles soltam a fumaça, aí, meu amigo, aí o Espírito Santo desce, acreditam os católicos. Desce sobre hereges, corruptos, devassos, imorais, gente da pior espécie. Ser católico é crer nesse circo e se vangloriar da tradição. Já que isso acontece há tantos anos, é óbvio que isso é maravilhoso. E daí? Há coisas que acontecem por muitos anos e estão erradas. É por isso que a Igreja Católica, quando nós os acusamos de heresia e idolatria, eles têm que ficar se escorando na tradição. Estamos aqui há muito tempo. Eles têm que defender sucessão apostólica. Têm que defender seus lindos templos. Porque já que não podem defender que tem a verdade, eles precisam evocar tudo isso. É tipo uma carteirada mesmo. Cala a boca, a gente veio antes. Se fosse assim, os judeus estariam certos, porque eles vieram antes. Eles que preservaram a Bíblia, de fato. E assim, alguns evangélicos, falso evangélico, né? Foi para a Igreja Católica, porque estudaram Olavo de Carvalho, entenderam que a Igreja Evangélica é revolucionária. E ela está repleta de esquerdismo. É verdade, tem muitas igrejas evangélicas, eu faço essas denúncias aqui, muitas igrejas evangélicas que o esquerdismo, o progressismo tomou conta. Agora, meu amigo, a notícia para você que saiu de um buraco de igrejas evangélicas heréticas e progressistas é que você caiu no abismo do progressismo católico. Você viu aquela mulher lá, aquela mãe com vários filhos, praticando homeschooling? Então, ela faz parte de uma bolha, uma pequena bolha católica. A Igreja Católica real é essa aqui. É o católico normal. Que eles dizem, não, mas esse é católico de IBGE. Mas é quanto? 99% da igreja é o católico de IBGE, que toma anticoncepcional, que é progressista. E igreja evangélica tem isso? Tem. Mas tem igrejas sérias. Essa é a diferença. A igreja católica, ela é falsa em essência. A igreja evangélica tem um monte de falsa. Mas você vai encontrar a verdade ali. Aqui não. Aqui todos estão unidos na mentira. Deixa aí o seu comentário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.